Sabe um caso que foi muito chocante mesmo? Nossa, eu lembro na época, eu lembro eu assistindo na sala, quando a Patrícia Abravanel foi sequestrada. Cara, foi, cara. E hoje a Patrícia Abravanel, ela tá meio que encabeçando o SBT inteiro. É, então. Ela fez uma homenagem. Cara, acontecendo... Eu lembro dessa entrevista. Eu acho que a entrevista icônica da Patrícia Abravanel, de quando ela foi devolvida, entre aspas, né, pelos sequestradores... foi aquela que ela tava na sacada dela junto com o Silvio. Isso mesmo. Eu me lembro até hoje. É que a câmera tá em mim e ela tá... A Anitta tá buscando um abridor de garrafa pra eu abrir minha cervejinha, Tem gente. um poltergeist nessa casa. Mas a câmera tá em você. Conta então você. Esse corte é teu. Eu vou... Enquanto eu como aqui o nugget. Boa, manda brasa. Cara, só pra recapitular o que foi o caso do Silvio, né? Primeira coisa que aconteceu foi... É muito louco como os caras arquitetaram tudo. Eles se vestiram com a roupa dos Correios. Olha só. Eles se vestiram, ou seja, né... Os seguranças ali receberam os caras achando que eles eram dos Correios, mas logo eles já colocaram a arma ali no segurança, já... Como que fala isso? Abortar? Sei lá. Abordaram os seguranças e tal. Mas sabe que o plano deles era sequestrar o Silvio. Sei. Só que ele não tava na época lá, né? Na casa. Não tava. Olha a audácia. Nossa. E aí, o que aconteceu? Eles entraram dentro da casa do Silvio Santos, eles conseguiram, então, no caso, sequestrar a Patrícia Abravanel e eles fugiram com o carro da Patrícia Abravanel, inclusive. Com ela, né? E aí, a Patrícia depois chegou a contar que ela ficou em um cativeiro ali e, inclusive, ela foi... Gente, entre muitas aspas, tá? Bem tratada, que eu digo assim, chamavam ela de princesa. Então, eu acho que isso é a versão que ela contou, né? Isso. Ela conta que os caras... Porque eu me lembro da entrevista dela... Cadê o abridor, amor? E eu já vi algumas análises de especialistas falando que, como ela tinha acabado de sair de um sequestro, ela tava num estado meio de alteração, sabe? Tipo, muito feliz, assustada. Então, até tem uns memes na internet que falam assim, e quando a Patrícia Abravanel conta, parecendo que ela voltou de uma festa, que ela tava, tipo, super, assim, feliz, tipo, gente, não, eles me trataram super bem. Ela fala, né? Eu acredito em um Deus vivo, ela falando bastante de Deus. Eu conversava com eles e tal, eles falaram que ia me soltar, eu não tive medo em tempo nenhum. Mas dá pra ver que ela tá um pouco alterada, porque eu acho que ela ficou tão feliz de ser solta, e aí, alterada no sentido, né, de não sabendo controlar as emoções. Exato. Ali. Tá até um estado de choque mesmo. Eu não sou psiquiatra, psicanalista, especialista em nada disso. Mas uma pessoa que saiu de um sequestro, daquela maneira, eu acho que ela tava muito efusiva, acho que essa é a palavra. E a galera estranhou mesmo esse comportamento, porque eu lembro que eu assisti essa entrevista, ela tava na sacada da casa dela, da mansão deles lá, dos Abravanel, o Silvio do lado e aquele monte de jornalistas, tipo uma coletiva. E ela começa a contar, não, gente, eles me trataram muito bem, tal. E o Silvio só do lado, assim, ó, tipo, sabe? E tem uma outra coisa, um dos sequestradores morreu na prisão logo depois, assim. Então, eu sei que aí ainda sobre o caso da Patrícia, 2 deles foram presos. E um terceiro tinha ficado solto. E aí o que aconteceu? Esse terceiro, ele depois de 1,5 mais ou menos, 1 semana que a Patrícia tinha voltado, ele foi sozinho na mansão do Silvio Santos. Tava determinado. E ele de novo conseguiu entrar na mansão do Silvio Santos. E aí, gente, ele consegue chegar até o Silvio Santos. E aí que começa um filme, que eu posso dizer assim. Porque depois o Silvio chegou a contar que ele até tomou um café com o cara, sabe? Porque o cara tava tão nervoso na hora e o Silvio começou a apaziguar. Falou, não, o Silvio chegou a prometer pra ele um emprego. Eu lembro disso. No SBT. Não sei se era no SBT, perdão. Ele prometeu um emprego pro cara. Ou seja, prometeu dar um suporte pro cara ali, né? O cara, ele pediu, pra você ter uma ideia, às vezes ele pediu pra tomar um banho, ele tomou um banho lá na casa do Silvio e tal. Ele, no fundo, ele pediu um helicóptero e assistência médica. Chegaram a dar assistência médica pra ele, mas não rolou o helicóptero e na hora do ato ali, ele até se entregou, enfim. Mas é um caso também que parou o Brasil, cara. Eu acho que o principal disso é a gente perceber o seguinte, como que um caso de sequestro, ele também vira um show. Exato. Cara. Ele vira um show. Ele vira um entretenimento. Um show no seguinte sentido. A gente para pensar, falando em podcast, a gente tá num podcast. Quantos podcasts não ganham muita grana falando de crimes? Total, cara. Não tô falando que isso é errado, não. Pelo amor de Deus, façam a gente faz trabalho. isso. A gente faz isso, a gente fala de crimes.
Mas querendo ou não, a gente não pode ser hipócrita de falar que não é um show, que não é um entretenimento.